Oi, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Paula e hoje eu vou dar para vocês algumas dicas para vocês começarem a fazer trilha. Eu não sou nenhuma pessoa super experiente de trilha, ainda tenho uma longa trilha literalmente para chegar até lá, mas eu queria passar para vocês algumas dicas básicas para quem quer começar a fazer trilha. Nos últimos meses eu fiz alguns vídeos sobre trilhas que eu vou deixar aqui em cima para vocês e muitas pessoas me perguntaram como começar a fazer trilha, principalmente nesse momento que a gente está por causa da pandemia. Muita gente não está conseguindo viajar. Eu, inclusive, faz um ano que eu não viajo, então a maneira que eu fiz para viajar sem poder sair da minha cidade foi fazer trilhas, foi começar a explorar a parte mais natureza, principalmente aqui em Hong Kong, que tem muita coisa de natureza, foi começar a fazer trilha. Eu não tinha nenhuma experiência nisso antes. Meu marido já faz trilha já há alguns anos e ele tem mais experiência do que eu, e eu comecei aos poucos a fazer a trilha. E essa é a minha ideia para vocês com esse vídeo, é dar pequenas dicas de principiante, como faz para começar a fazer trilha. Essa foi uma pergunta que eu recebi muito, como começar a fazer trilha. Eu nunca fiz trilha, posso começar a fazer trilha? Quanto custa o equipamento? É muito caro, é muito difícil fazer trilha. Então eu recebi várias questões sobre fazer trilhas e as pessoas começaram a ver no meu Instagram. Se você não me segue lá, pode seguir no Mundo da Paula, vai estar aparecendo aqui. Eu mostro sempre quando eu faço trilhas e as pessoas sempre acham super bonita a paisagem. E hoje eu vim dar dicas para você que nunca fez trilha, assim como eu no passado, e que quer começar a fazer trilha. Minha dica número 1, comece aos poucos. Você não vai chegar no primeiro dia, vamos fazer uma trilha de 15 quilômetros, vamos fazer uma trilha de 10 quilômetros, 20 quilômetros. Não, comece aos poucos. Você nunca fez trilha, não vai sair querendo fazer trilhas gigantes, querendo fazer trilhas difíceis. Escolhe uma trilha que seja fácil, que tenha pouca subida, que tenha um terreno mais fácil. É muito melhor você começar aos poucos e achar, ai, não fiquei cansado, foi super fácil, do que você ir para uma trilha difícil, você não conseguir terminar, você se machucar, ou você ir e passar a semana toda quebrada sem poder fazer nada. Então, assim, começa aos poucos. Uma dica que eu sempre dou para as pessoas que estão querendo fazer trilhas é olhar as trilhas que são para criança, por exemplo. Eu tô falando sério, a gente começa com aos pouquinhos, aquele espaço de formiguinha, e aí a gente vai crescendo aos poucos. Então, sempre comece aos poucos. Olha as trilhas que são para criança, que tem child friendly, todo esse tipo de trilha que seja em família, que seja para criança, é a melhor maneira de você começar com uma trilha pequena e que principalmente tenha pouca elevação. A minha segunda dica, que aliás é a dica principal para você que está começando na trilha, que você quer fazer trilha, mas que você ainda é super principiante, é planeje. Planeje muito, planeje o tempo todo. Nunca vai existir planejar demais. Planejar nunca é demais. Então planeje muito. Planeje a rota, planeje com quem você vai, planeje o transporte, planeje absolutamente tudo. Planeje se você vai levar um lanche, planeje a água, planeje absolutamente tudo que você for fazer. Principalmente quando a gente faz trilha na própria cidade, a gente tem a mania de dizer, eu já fui nesse lugar, eu já fui naquele parque nacional, então eu sei como é. Não, planeje super, porque na hora que você estiver lá cansado e tudo, você vai me agradecer por você ter planejado. Use aplicativos, use Google Maps, use aplicativos de trilha. Eu uso um aplicativo que chama All Trails, que eu vou deixar o link dele aqui embaixo, que ele é um aplicativo que mostra as trilhas, ele mostra duração, fotos do lugar, ele fala como é a trilha, ele fala sobre a elevação, ele fala absolutamente tudo. E aí você pode usar junto com o Google Maps para você ver transporte nos arredores, que tipo de percurso se é ida e volta, se ele dá a volta, como é o tipo de percurso, porque a gente precisa planejar cada detalhe. Às vezes a gente vê uma trilha que é do tipo 5 quilômetros e você diz, 5 quilômetros é tranquilo de fazer. Só que o que a gente precisa, por exemplo, lembrar é que a trilha em si é 5 quilômetros, mas que você vai terminar a trilha no meio do mato às vezes não tem como você fazer dali e para outro lugar, ou seja, é 5 para ir e 5 para voltar, o que termina sendo 10. Então é muito importante você planejar tudo isso, o transporte nos arredores, como você vai chegar, como você vai sair,
os horários, principalmente, eu faço trilha sempre de manhã cedo, eu sempre saio o mais cedo possível, tipo 7 horas é o meu mais tarde, eu sempre vou cedo por causa do calor, porque eu não me sinto tão bem quando tá muito calor, então mais cedo é melhor. Então eu olho sempre o tempo, que é uma coisa muito importante, é você olhar sempre o tempo, se vai chover, se tá seco, se nos dias anteriores choveu, nível de umidade, todo esse tipo de coisa, porque são coisas que vão fazer diferença na sua trilha. Então assim, o planejamento de absolutamente tudo. E quando eu decido por uma trilha, depois de eu ver todos esses esquemas, todas essas coisas, geralmente eu coloco no YouTube ou em algum outro site para ver um pouquinho sobre a trilha, para ver como é o terreno, para me planejar sobre ver se, por exemplo, tem animais na trilha. Vocês viram alguns vídeos que eu fiz que tinha macacos, por exemplo, e aí hoje em dia eu já planejo, eu já olho aqui que tem em alguns lugares que é mais propenso a ter animais. Se você quer ter contato com animais, ótimo, mas eu prefiro fazer minha trilha sem muitos macacos ou sem muitos animais. Então esse tipo de planejamento é primordial, é muito importante para você que vai fazer a sua trilha, principalmente quando a gente tá começando. Eu arrisco a dizer que o planejamento, digo que o planejamento, ele é a parte mais importante da pessoa que tá fazendo trilha. Ele é a diferença entre você fazer uma boa trilha e você gostar de fazer trilha e você se machucar, se perder, não dar certo e várias outras coisas. Outra dica super importante para quem faz trilha e principalmente quem é iniciante, quem está começando na trilha, não vá só. Não vá só de jeito nenhum. Não adianta você pensar, eu conheço aquele parque, é um parque natural perto de casa que eu frequentava quando eu era mais novo, é um lugar que eu já fui N vezes. Não vá só, principalmente no começo. Depois que você tiver já se sentindo confiante e tal, você pode até ir para uma trilha sozinho, mas uma trilha que tenha movimento, que tenha outras pessoas, que tenham outros trilheiros lá. Mas é muito importante para você que está começando não ir sozinho, porque emergências podem acontecer, pode acontecer problemas e você pode estar sozinho, pode não ter sinal de celular. E no começo a gente tende a achar que tudo é fácil, mas é muito importante a gente sempre colocar a segurança em primeiro lugar. Então não vá só, vá com alguém que já fez trilha, que já fez essa trilha, é muito importante, alguém que conhece a trilha, conhece bem a trilha, que tem experiência na trilha, alguém que tem o costume de fazer trilha, alguém que tenha experiência, é muito importante. Se você não tiver ninguém que tenha esse tipo de experiência de trilha, vá para um lugar, para um parque que tenha um guia, e aí o guia vai entrar com você e ele, além de te explicar as coisas, os lugares, ele também vai estar ali cuidando um pouco da sua segurança. Uma outra coisa que me perguntam muito sobre como fazer trilha é sobre roupa, equipamento, sapato e esse tipo de coisa. Gente, não precisa de roupa, equipamento e nada isso especial. Você pode usar tudo que você já tem em casa com a condição de que seja confortável e seguro. Eu tô dizendo que você não precisa comprar se você estiver começando a fazer trilha. E se você estiver começando a fazer trilhas, você não vai fazer nenhuma trilha difícil que você vai precisar de sapatos especiais, que você vai precisar de roupas especiais ou que você vai precisar de equipamentos especiais. Eu estou falando de trilhas super leves, trilhas para criança mesmo, trilhas para iniciantes. Como eu falei lá na primeira parte, na primeira dica, você vai fazer coisas muito leves. E para coisas muito leves, você não vai precisar de nada extra. Você pode usar aquela roupa que você usa para ir para academia, um tênis que seja confortável. E aí é muito importante você fazer o planejamento, como eu disse, para você ver que tipo de terreno você vai encontrar. Para a maior parte dos terrenos, você pode usar um tênis que você tem em casa mesmo. Para terrenos ok, e se você é principiante, você só vai fazer terrenos que sejam ok, você pode usar o tênis que vocês têm em casa, contanto que seja confortável, com a condição que o solado dele não seja liso, sabe? Aquele que não tem... seja totalmente liso, porque ali ele tem a tendência a derrapar, a escorregar. Então assim, pegue um tênis seu que tenha, não precisa ser birro nem coisa do tipo, nem ter um tênis super específico, mas que ele não seja liso solado. Eu tenho esse tênis aqui, ele é um tênis básico, que ele é um tênis da ASICS, que ele não é para trilha nem coisa assim, é um tênis básico
E aqui, o solado dele, ele não é exatamente liso, ele não é perfeito para você fazer trilha nem nada, mas ele também não é um solado super liso, assim, a depender do terreno, ele é ok para você usar. Recentemente eu comprei um tênis mais específico para trilha na Decathlon e ele tem tipo uns bicos aqui, eu vou mostrar para vocês mais de perto. Ele é específico para quem vai fazer caminhada mesmo na natureza, para quem vai fazer trilhas, mas não é algo que é necessário no começo. Eu comprei ele hoje, depois que eu já tô fazendo mais de 6 meses que eu tô fazendo trilha. Nas primeiras trilhas, você vai pegar o sapato que você tiver, um tênis que você tiver que seja confortável e que não seja liso e que você vá para um lugar de terreno que não seja muito acidentado. Então você não precisa comprar um sapato, comprar um tênis específico para isso. É até bom, ou se você tiver condições de comprar, não tem problema. Mas assim, você não precisa comprar nas primeiras trilhas quando você ainda é iniciante. Às vezes você não sabe nem se você vai gostar, você pode fazer uma trilha, 2 ou 3 trilhas e não gostar. Em vez de gastar o dinheiro com isso, você espera, você faz as suas trilhas super tranquilas de terrenos que não sejam acidentados. E aí, se você pegar o gosto, se você pega o gosto mesmo pela trilha, e aí, à medida que você for fazendo trilhas mais difíceis, você vai juntando uma grana para comprar um sapato específico, para comprar um tênis ou uma bota específica para trilha, mas se você for iniciante, não é necessário. Então, espero que vocês tenham gostado dessas dicas de iniciante para trilha. Se você gosta de trilha, deixa um comentário aqui que eu vou adorar saber qual é a trilha que você quer fazer. Beijo, até a próxima, tchau, tchau!